Olá, sejam bem-vindos para a nossa aula de Biologia. Eu sou o professor Dayson Jardim e vamos ver aí o que temos na aula 11. Objeto de conhecimento, tecido muscular, funções, características, tipos de tecidos musculares e o processo de contração muscular. E no detalhamento, relação do tecido muscular com os sistemas locomotor, cardiovascular e digestório. Então, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Então, pessoal, olha, eu estou aqui numa pista de atletismo e é melhor, em vez de correr, é melhor eu dar essa aula aqui para vocês. E quando nós corremos ou realizamos qualquer atividade, seja por divertimento, né, naquele momento de lazer, seja em um esporte, como eu estou aqui, em uma pista de atletismo, ou em qualquer situação que outros seres vivos estejam em momentos de predação ou de fuga, estar ali sendo utilizado, estando em movimento, vários órgãos, vários sistemas do nosso corpo estão em relação. E é isso que nós vamos ver nesta nossa aula. Veja aí que eu tenho uma pergunta para vocês. O que acontece nos seus músculos quando você corre? Então, nós temos aqui uma série de tecidos que estão envolvidos e, principalmente, o tecido muscular. Vamos ver aí que o tecido muscular é aquele em que é um tecido animal que se caracteriza pela sua capacidade de contração e excitabilidade. Então, quando nós falamos aqui que ele tem essa capacidade de contração, são movimentos que as células estão realizando, né? Seja no momento de contração, de relaxamento e também de excitabilidade, quando elas são estimuladas por algum fator do ambiente ou interno do nosso corpo. Então, esse tecido muscular, ele está ali reagindo a um estímulo que está sendo lançado sobre ele. Então, o tecido muscular, ele é um dos 4 tipos de tecidos básicos do corpo, né? Juntamente com o tecido epitelial, o tecido conjuntivo e o tecido nervoso. Esse tecido muscular, ele pode ser de 3 tipos. Vejam aí nessas ilustrações que os tipos de tecidos musculares são estriado esquelético. O próprio nome já ajuda ali a indicar em que partes do corpo o tecido muscular estriado esquelético são encontrados, né? O tecido muscular estriado cardíaco, o próprio nome já sugere em que parte do corpo humano ele é encontrado também. E o tecido muscular liso ou não estriado. Em cada um destes, eles possuem características das fibras musculares. São características que vão permitir ali um tipo de contração, um tipo de movimentação dessas células específicas, as funções que eles estão realizando. Então, quando falamos aqui do primeiro, vamos ver aí o tecido muscular estriado esquelético, e aqui nós temos uma representação de um osso, né, de um conjunto de ossos, por exemplo, do braço e antebraço, juntamente com esses feixes musculares, né, as fibras musculares que estão ali ligadas a esse osso, que ajudam na estabilização dessas articulações e assim vão realizar os movimentos específicos do que você queira realizar, ou também de qualquer outro ser vivo que tenha tecido muscular, qualquer outro animal que tenha tecido muscular, também vai estar realizando essas funções associadas, o tecido muscular associado ao tecido ósseo, né? Então, os ossos do nosso corpo, eles estão ali ligados, né, unidos
por músculos, e os movimentos são realizados a partir da contração e do relaxamento que estes músculos aqui estão realizando, né, para que um movimento possa ser realizado. Os músculos e ossos também estão unidos por cartilagens, né, por ligamentos, que dão essa estabilidade, por exemplo, ao nosso esqueleto como um todo. Ok? Outro tipo de tecido muscular é o estriado cardíaco, como eu comentei para vocês. Ele é encontrado no coração. O coração, ele é um órgão, né, que é formado por músculos. Então, nós temos aqui cavidades, né, neste coração, em que eles são músculos, tanto nos átrios quanto nos ventrículos, são 2 átrios e 2 ventrículos, e que estas cavidades, elas contraem e relaxam para então ocorrer o bombeamento desse sangue, no caso do coração, pelas artérias para todas as partes do corpo. E quando o sangue está retornando, quando ele está voltando do corpo para o coração, né, pelas veias, e assim ele enche novamente essas cavidades para reiniciar de novo esse processo de bombeamento para todo o corpo. Então, o tecido muscular estriado cardíaco, ele vai contrair e relaxar para, assim, fazer com que o sangue circule por todo o nosso organismo, por todos, em até, por exemplo, as pontas dos dedos, dos pés, né, irrigando todas as células com os nutrientes, hormônios, enfim, todas as substâncias que são distribuídas ali pelo sangue, principalmente gás oxigênio, né, que vai manter nossas células vivas, e gás carbônico também, que vai evitar com que esse produto de excreção fique acumulado dentro do corpo. Tudo isso está relacionado aos batimentos do coração, que é um tecido muscular. Vamos comentar agora do terceiro tipo de tecido muscular, que é o liso, também chamado de não estriado, e aqui nós encontramos esse tecido por exemplo, em órgãos do sistema digestório. Aqui nós temos a representação do intestino delgado e também do intestino grosso, né? Aqui o intestino grosso, o intestino delgado, mas ele inicia lá desde a boca, lá na porção final da boca, que é o esôfago. Então, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, né, a região do reto, todos esses órgãos, né, eles são formados por tecido muscular liso. E também tem a função de contração. Por quê? Porque essa contração que acontece ali nós não percebemos, mas desde o momento que nós estamos deglutindo o alimento, engolindo o alimento, que ele chega no esôfago, movimentos involuntários que independem da nossa vontade, eles ocorrem a partir da excitabilidade, né, dessas células musculares, vão fazendo com que o bolo alimentar saia do esôfago e chegue no estômago, e depois vai ter a ação de várias substâncias do processo de digestão, né, como nós sabemos que ocorre no estômago, né, vários ácidos estão agindo ali, e assim eles vão continuar para o intestino delgado, e esses movimentos peristálticos, que são processos de contração nesse tecido muscular, continuarão ocorrendo até que enquanto neste momento já começa a se formar o bolo fecal, né, e até ele ser eliminado ali pelo reto, né, e o ânus. Então,
o tecido muscular liso também tem movimentos de contração que são, assim como o tecido muscular cardíaco, aquele encontrado no coração, e o tecido muscular liso são involuntários, ou seja, independe da nossa vontade, esses movimentos ocorrem, né? Eles continuarão acontecendo para que os processos vitais desses órgãos continuem ocorrendo. E nós vamos ver agora, em um mapa mental, todas essas funções que estão relacionadas ao tecido muscular. Veja aí neste mapa mental. No mapa mental aqui, nós temos ao centro o tecido muscular, né? E que ele possui várias funções, e ao redor, né, isso caracteriza um mapa mental, nós temos todas as funções que estão relacionadas a esse tecido, né? E a primeira delas que nós vamos comentar agora é sobre a locomoção. A locomoção, ela é responsável por permitir que o corpo se mova, com que esse corpo execute tarefas cotidianas. Imaginem vocês que desde levantar de manhã, você abriu os olhos, já está ali movimento, né, do tecido muscular. Você se virou o corpo, você levantou, você foi escovar os dentes, já inicia, né, ali suas tarefas do dia. Então, ali está participando o tecido muscular com a função de locomoção, dentre várias outras. Estabilização, uma outra função ali do tecido muscular, em que é fundamental para a estabilidade, manter a postura do corpo. Então, você que está aí sentado, assistindo a essa nossa aula sobre tecido muscular, está sentadinho com a coluna ereta, né, numa posição de escrever no seu caderno. Ou quem está em pé numa fila, né, do banco, ou quem vai ali, como no início da aula, na posição de partida de uma corrida, né? Então, nós temos ali a função de estabilização envolvida. Também temos a função de produção de calor, quando o músculo esquelético se contrai e nesse momento da contração está ocorrendo ali a produção de um subproduto dessa reação, que é o calor. Imagine que quando você está em qualquer atividade de movimentação, contração e relaxamento do seu corpo, você começa a sentir um calor, né, que está sendo ali produzido. Quem sabe até começa a suar. Então, esta é uma das funções do tecido muscular. Vamos ver aí outra função, que é a movimentação de substâncias. Na movimentação de substâncias, o tecido muscular ele é responsável pelo movimento de substâncias como o sangue e alimentos dentro do corpo. E assim foi quando eu comentei do batimento, né, da contração e relaxamento ali dos músculos do coração, em que ele está permitindo o bombeamento do sangue pelas artérias para todo o corpo, quando em contração muscular, e quando esse sangue retorna para o coração pelas veias, ele está voltando para o corpo, as cavidades do coração estão em relaxamento. E aí eu vou fazer aqui um movimento com a minha mão, ó, que são muito importantes você saber, que é o movimento de sístole, quando esse músculo do coração se contrai, e diástole, quando esse músculo do coração relaxa. Então, em sístole, bombeou o sangue para todo o corpo. Em diástole, esse sangue retornou, né, pelas veias, sangue venoso, para o coração e assim iniciar novamente o processo de contração e relaxamento, sem parar. É um movimento involuntário que o coração realiza e mantém esse sangue circulando. Ok? Então, nós comentamos aí essas funções, né, sobre a movimentação de substâncias, que é uma das funções do tecido muscular. Vamos continuar vendo aí o nosso mapa mental, em que nós temos aí outra função,
né? Nós vimos agora de movimentação de substâncias, a de regulação do volume dos órgãos. E eu já quero que você imagine aí a bexiga que está acumulando a urina. Então, o tecido muscular, ele regula o volume de órgãos, como, por exemplo, os músculos lisos, né, que impedem o refluxo de conteúdos de um órgão oco, por exemplo. Então, aí nós temos também na bexiga que acontece uma elasticidade desse músculo para encher de urina e depois, no momento que você não consegue mais, você tem que urinar para poder esvaziar ali esse órgão, né? E assim, esse órgão oco, ele tem ali uma movimentação. Ou outros, como o estômago, por exemplo, músculos que fazem parte de válvulas, né, da união ali do esôfago com o estômago, em que eles impedem o refluxo desse alimento ou de outras partes do corpo também. Então, essa é uma das funções de regulação de volume dos órgãos. Vamos continuar aí com a circulação sanguínea. Já comentei com vocês, né, que o tecido muscular é responsável pela circulação sanguínea, pois o coração e músculos esqueléticos que se contraem para comprimir as veias e deslocar o sangue em direção, né, ao coração. Então, esses músculos estão contraindo e estão ajudando com que as veias lá das pernas, por exemplo, e por isso é importante nós fazermos exercício para a panturrilha, né, para que ela permita o retorno desse sangue para o coração. Então, vamos continuar aí a nossa aula sobre o tecido muscular, né, em que nós vamos ver agora um vídeo com o professor Paulo, em que ele vai explicar um pouco mais como que acontece essa contração muscular, esse processo de contração muscular. Veja aí. Olá, alunos. Olá, turmas. Eu sou o professor Paulo Ricardo, professor de Educação Física aqui do Centro de Mídias do Amazonas, e fui convidado para falar com vocês sobre o processo de contração muscular. Embora esse processo pareça simples e pareça que acontece de forma automática, se a gente observar, por exemplo, o levantar e o abaixar do nosso braço, falando de uma forma bem regional, mas de uma forma técnica, o processo de flexão e extensão do nosso músculo, nós temos contração muscular. Se nós observarmos a nossa respiração, nós temos diversos grupos musculares contraindo e relaxando para que essa respiração aconteça, ok? Porém, para nós entendermos as estruturas que estão presentes e envolvidas nesse processo, eu preparei uma apresentação maravilhosa para vocês que aparece agora. Vamos olhar primeiramente o músculo, a estrutura dos músculos esqueléticos. Nós temos lá o tendão, olha lá no fim, e o músculo, a sua parte mais externa aqui, o epimísio. Se nós adentrarmos um pouco essa estrutura, nós teremos aí o fascículo muscular, que é envolto ali pelo perimísio. De forma mais interna, nós temos a fibra muscular, que também tem ali elementos importantes, e eu chamo a atenção para o neurônio motor, que é o que recebe a informação do sistema nervoso e transforma essa informação em movimento, ok? Tudo isso vai acontecer dentro de uma estrutura mais microscópica ainda, olha só, que é ali a interação das cadeias proteicas de miosina e actina, que acontecem dentro dessa linha Z, esse espaço delimitado ali, que está dentro do sarcômero. É bem internamente e é um processo bem delicado. Seria necessário, talvez, mais que uma aula e talvez um semestre para a gente conhecer toda essa estrutura, esses elementos envolvidos aí na contração muscular, ok? Eu espero que, de forma resumida, tenha esclarecido um pouquinho como que acontece esse processo de contração muscular. Nós vimos aí com o professor Paulo que estava explicando a ação da actina e miosina nesse processo de contração e relaxamento. E isso acontece lá no músculo, toda vez que você está realizando alguma função, alguma atividade, né, com o seu organismo. E aí nós vamos ver os 3 tipos principais de tecido muscular, vejam aí. Então nós temos esse músculo esquelético, o cardíaco
e o liso, né? E cada um desses vão possuir funções específicas. No músculo esquelético, ele é responsável pelos movimentos voluntários, aquele que você quer fazer. Por exemplo, andar, correr, levantar todo dia, né, ao acordar. Outro tipo de músculo é o músculo cardíaco, em que ele está presente especificamente no coração, e aí ele vai realizar movimentos involuntários. E isso mantém ali, independe da sua vontade, a contração muscular para que o sangue continue circulando. E o movimento liso, por exemplo, o músculo liso, por exemplo, ele está ali nos órgãos como o estômago e ajuda em processos, né, de movimentação dos músculos, né, para que então, dos músculos que estão presentes nesses órgãos, para que então ele possa continuar na movimentação do alimento por dentro do corpo, tá? O processo de contração muscular, ele começa com um estímulo nervoso. E aí nós já temos a relação aí com o tecido nervoso. E esse estímulo que está sendo ali liberado pelos nervos, por neurônios que compõem esse tecido nervoso, ele vai liberar cálcio, né, dentro da célula muscular e assim permite com que as proteínas, actina e miosina deslizem sobre umas às outras, fazendo com que esse músculo se contraia, encurte, né? Ele tem um encurtamento. E é esse movimento que nós chamamos de contração muscular, em que você vai realizar aí as suas atividades do dia a dia, tá? Toda e qualquer atividade, como levantar um peso, piscar os olhos, enfim, desde o processo de urinar, como eu comentei com vocês, tem relação com esse movimento, esse processo de contração muscular que vai estar ocorrendo ali por essas proteínas actina e miosina, para que então esse movimento ocorra, seja pela contração do músculo ou pelo relaxamento do músculo. E assim nós temos aqui essa relação com o tecido ósseo, né, que faz parte então do sistema locomotor. O tecido muscular estriado esquelético, ele é o responsável pela locomoção do corpo, pois está ligado aos ossos e é responsável pela contração voluntária. E aí, novamente, volta essa palavra, né? Voluntária, que é no sentido de você querer fazer. Você quer pegar um copo d'água, você quer fechar os dedos para poder pegar um copo d'água. E são vários músculos envolvidos. Nós temos aí um quantitativo de cerca de 600 músculos no nosso corpo. Nós temos aí vários músculos envolvidos, como eu estava comentando com vocês. Então, o corpo humano, ele possui cerca de 600 músculos. Olha só a quantidade de músculos que estão ali envolvidos. Nós temos aqui na ilustração, olha só, todo o nosso corpo, ele está recoberto, todos os nossos ossos, né, que compõem o nosso corpo, ele está recoberto por músculos. E esses músculos, eles vão fazer com que esses processos de contração e relaxamento, eles ocorram. E para quem gosta da academia, né, de realizar atividades físicas, estes músculos eles estão agrupados para que, então, grupos musculares são exercitados do peitoral, do bíceps, do tríceps, do deltoide, do quadríceps, que os quadríceps já estão relacionados ali à coxa, né, e todos estes grupos de músculos, né, estão distribuídos, eles possuem características e funções específicas no nosso corpo, seja onde eles estiverem. Por exemplo, aqui estamos citando alguns
do tórax, do abdômen, que é o reto abdominal, para deixar aquela barriga tanquinho, né, que os meninos gostam muito, né? Ou então dos glúteos, né, da bunda, que são músculos também que as meninas gostam muito de exercitar na academia. E aí todos esses músculos, tanto de membros superiores quanto de membros, né, inferiores, eles possuem funções específicas, ok? Então, essa daí foi a nossa relação do tecido muscular com o sistema locomotor. E nós vamos continuar vendo, né, a relação desse tecido muscular com outro sistema, outro importante sistema do corpo humano, que é o sistema cardiovascular, onde ali um dos órgãos é o coração. Veja aí que no sistema cardiovascular, o tecido muscular cardíaco, chamado de miocárdio, ele bombeia aproximadamente 5 litros de sangue por minuto, garantindo a oxigenação. E quando eu falo de oxigenação, nós estamos falando do gás oxigênio, que pelo processo de inspiração, né, você está puxando o ar para o interior do pulmão e lá nos alvéolos eles vão, então, ser transportados, né, transferidos para o interior dos capilares, e aí capilares já é corrente sanguínea e vão ser distribuídos para todo o corpo. E juntamente com outras substâncias, né, para ocorrer a nutrição dos tecidos. Aqui na ilustração, nós temos aí as cavidades, né, do coração, então, átrio direito, átrio esquerdo, que são as duas cavidades superiores, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, as cavidades inferiores. Nós temos aí artérias, né, e veias. Artérias vão, em azuis vão, elas em vermelho, as artérias estão em vermelho ali, elas vão transportar sangue oxigenado para o corpo, e também as veias vão ali trazer sangue rico em CO2, né, que já é o gás carbônico, em que é um produto, né, de excreção tóxico e que ele tem que ser eliminado para o meio externo por meio da expiração, quando nós estamos lançando esse ar para fora do corpo. Tá? O músculo esquelético também é importante para o sistema cardiovascular, pois ajuda o sangue venoso a retornar ao coração, especialmente vindo dos membros inferiores, né? Neste sistema cardiovascular, nós temos, como eu estava comentando com vocês, né, os dois tipos de veias, né, tipos de sistemas que transportam tipos de sangue. E aí nós temos as artérias, como eu comentei, vão transportar sangue rico em oxigênio, e as veias que vão trazer de volta para o coração um sangue rico em CO2, em gás carbônico. Tá? Então, isso é muito importante, essa compreensão, porque além de você falar de tecido muscular, você está falando também de tecido ósseo no sistema locomotor, de tecido, né, cardiovascular, do sistema cardiovascular, que já é relacionado ao tecido sanguíneo, né? Então, é uma relação complexa que há dentro do nosso organismo. E nós vamos falar sobre mais um sistema, que é o digestório. Veja aí que o tecido muscular, ele está relacionado com o sistema digestório quando músculos lisos estão presentes nos órgãos do trato gastrointestinal, como esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. E essa contração involuntária, né, independe da sua vontade, ela ocorre por padrões rítmicos, que são chamados de movimentos peristálticos. Olha aqui, ó, que impulsionam o bolo alimentar ao longo do sistema digestório, tá? Então, é uma aula, nós tivemos agora aqui uma aula cheia de termos, cheia de conceitos, em que você deve rever essa aula, você deve ler sobre esses assuntos, tá? Porque eles estão relacionados
O tecido muscular está relacionado a vários sistemas do corpo humano com funções importantíssimas, funções que são vitais. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Tchau!